juntaram para viver numa sociedade alternativa, longe do sistema que rolava lá fora, que era um sistema de escravidão. Aqui, eu acredito, lógico, antes de ser quilombo, teve outras utilidades. Durante o festival de inverno, aqui na parte de baixo, do outro lado do rio, já dentro do município do Cerro, existe pinturas rupestres. Foi recolhido algum material dessas pinturas rupestres e quando levou no teste de carbono 14, deu muito mais de 2.000 anos. Quer dizer, o homem já pisava esse chão aqui há mais de 2.000 anos. Então, vem aquela velha coisa, aquele velho chavão da história. Quando foi descoberta essa região? Essa região foi descoberta quando os bandeirantes chegaram no final do século XVII, mais ou menos 1685. Nós estamos relegando quase 2.000 anos de história, quando a gente fala que a história disso aqui começa com os bandeirantes. A gente está esquecendo que aqui moraram seres humanos que foram as tribos indígenas que estiveram por aqui. E muito mais do que isso, essa região teve uma pré-história, conforme está provado nas pinturas rupestres, né? Agora, para os brancos, por um interesse europeu, vai começar no final do século XVII, mais ou menos no ano de 1695, quando eles vão chegar aqui e justamente aí embaixo vai ter o nome de Val, porque Val é o lugar onde dá passagem. Os bandeirantes atravessaram ali no Val, eles conseguiram atravessar com as cargas, conseguiram atravessar a expedição. Eles vinham ocupando as margens dos rios. Era mais ou menos assim, uma bandeira chegava, ocupava aqui, a próxima que chegava seguia mais à frente, né? E assim ia ocupando toda essa região de Minas Gerais. Eles chegaram aqui no final do século XVII e eles vão parar lá em Diamantina, né? Eles vieram de Conceição do Cerro, que se chamava Arraial da Conceição. Eles vão parar em Diamantina, nas margens do córrego Tijuco, que da palavra vem do tupi-guarani, que significa tudiú, ou seja, sujo e lamação, né? Então essa região, ela vai ser igual todas as povoações nascentes de Minas Gerais que cresceram através da exploração do ouro. Mas ela vai ser um exemplo sui generis na história da colonização portuguesa a partir do momento que se descobre o diamante. Em 1729, quando tem a primeira notícia do descobrimento do diamante, ou seja, o primeiro documento oficial, que foi uma carta régia expedida pelo rei Dom João não VI, antes dele, né? Quando ele espera, o diamante praticamente está considerado descoberto. Aí, todos os olhos da Europa vão virar para essa região. Aí vai ter uma história diferente, porque aqui vai se constituir um estado dentro do estado. Essa região passa a ser ligada diretamente a Portugal. Ela não tem mais uma ligação direta com o estado de Minas Gerais por causa dessa descoberta do diamante. Porque o diamante só existia no Oriente e passou a ser explorado aqui também. Mas mesmo debaixo de todo o sistema de vigilância da coroa portuguesa, que nessa região foi maior do que em qualquer outro lugar de Minas Gerais, o homem não aceitou o fato da escravidão. Toda a exploração do diamante era feita pelos escravos. É interessante primeiro, a gente pensar para conhecimento próprio sobre o que significa escravidão. A partir do momento que a agricultura se desenvolve e eles, através do excedente da agricultura, começam a fazer comércio, eles passam a aprisionar homens para poder trabalhar na agricultura para ter mais lucro, a partir do momento que surge o comércio. Aí surge a escravidão. É errado a gente pensar na escravidão e associar direto ao negro, porque a própria palavra escravo vem de eslavos. Eslavos eram os próprios brancos que eram escravos dos romanos. E aqui o que vai acontecer? Esse exemplo aqui é uma prova que a escravidão não era aceita, tá? Eles reagiram e formaram os quilombos. E aqui não era boa vida de ficar aqui vivendo uma sociedade alternativa, não. Eles garimpavam pesado aqui e o produto daqui, que era o diamante, era passado para dentro do Arraial do Tijuco e era contrabandeado para Amsterdã, na Holanda. Existiam os contrabandistas que saíam com esse produto daqui, em troca da sobrevivência que eles tinham aqui dentro. Esse quilombo foi perseguido e nunca foi destruído. Vocês viram que é impossível chegar aqui em cima, né? Após praticamente a abolição da escravatura, os escravos descem. Mas esse quilombo nunca foi destruído. É um caso de resistência. Para poder escravizar o outro ser humano, ele falou muito bonito agora,
sobre o contato de um homem com um homem já tem contato também de explorar o outro homem. E para poder fazer a escravidão, o que foi preciso? Primeiro, aliviar a consciência de tentar transformar a escravidão num fator natural. Ou seja, primeira coisa, o preconceito biológico. Discriminar qualquer tipo de raça nada mais é do que tentar subjugar ela a você. Esse é o preconceito, esse é o racismo, isso é a discriminação. Se você discrimina, é porque você quer apoderar daquilo, inconscientemente, muitas vezes. Então lança a teoria que biologicamente o negro era inferior ao branco, para ser um processo natural. Aí vem a questão da religião, aí vem a questão da ligação com Deus. Aí eles vão fazer uma outra teoria, que eles falam que o primeiro escravo foi o filho de Noé, chamado Cã. Mas aí vem esse questionamento. Cã, então, foi o primeiro escravo, que ridicularizou Noé, o pai dele. Que cor seria Cã? Houve escravo de todas as cores, né? Mas nunca, de maneira alguma, tá? Houve o fato da aceitação da escravidão. Isso aqui é uma prova aberta disso. Que o negro não foi passivo, que ele não aceitou a escravidão. O que a gente está estudando agora? A gente está levantando sobre essa região aqui em sentido de história. Lá onde eu trabalho, na Biblioteca Antônio Torres, nós formamos um arquivo de 38 mil documentos históricos. Então a gente tem alguns documentos históricos que são relativos a esse quilombo. Eles vão falar, depois do córrego dos Borba, havia um quilombo, que era, no caso, esse quilombo. De todas as formas, o governo português tentou destruir os quilombos. Na época que Diamantina era real extração dos diamantes, o governador de Minas Gerais veio para Diamantina, isso é narrado no livro Memórias do Distrito Diamantino, de Joaquim Feliz dos Santos, com 2.000 homens para acabar com os quilombos. Eles trouxeram tropa de cavalaria, artilharia e infantaria. Aí já está o erro dos portugueses. Por quê? Como que vai atuar com uma artilharia, com canhão aqui? Não tem condições, porque o canhão ele atira contra edificações. O escravo da região de Diamantina não construiu edificações no quilombo. Ele usou o recurso natural das serras para poder viver. Então, os canhões ficaram parados em Diamantina e não puderam ser usados. Tropa de cavalaria atua em campo aberto. Como que os cavalos vão correr aqui? É praticamente impossível. Então, os 2.000 homens que vieram por Conde de Valadares, né, só a infantaria foi usada contra os quilombos. E eles fizeram um sucesso muito grande, que eles conseguiram fazer 6 prisioneiros. Isso é registrado na história, né? Aí já dá uma ligação para a gente de como que o homem se situa dentro desse ambiente. Em sentido de natureza, eu vi agora todo mundo pegando folha, pegando flores, né? Essa região, quando o homem chega aqui, ele chega principalmente pensando em ouro e diamantes. Ele esquece da sobrevivência, ele vai esquecer da agricultura. A fome aqui vai ser muito grande. Existia um ditado dentro de Portugal, da região do Itambé, livra-nos Domini. Ou seja, da fome da região do Itambé, livrai-nos Senhor. Aí o homem, ele vai ter que conviver com a natureza. Aí a gente passa a comer Corapronobis, Taioba, Mocó, Piriá, Samambaia, Piqui. Né? Foi esse contato com a natureza que foi forçado. Então eu acho que é uma questão da gente repensar. Eu agradeço outra vez a oportunidade de estar aqui junto com vocês, se alguém tiver alguma pergunta, e convido que agora na metade do mês de junho, eu estou levando a turma do 5º período de História para poder fazer um trabalho histórico lá em Ouro Preto. Vocês estão convidados, a gente vai em Ouro Preto, Mariana, tá? Vai ser um prazer se todo mundo for. O Marcos tem contato lá com a UFOP, vocês poderiam manter um contato com os estudantes da UFOP e fazer um trabalho em conjunto, né? Lá dentro de Ouro Preto. Tá certo? Falou, obrigado. Queria também aproveitar e agradecer imensamente o Wagner, né, que está realmente fazendo tudo para que isso possa acontecer, abriu as portas da casa dele, né? A gente percebe a afetividade, né, e a sinceridade
como a gente está sendo bem recebido lá na casa dele. Agradecer muito o Leônidas, né, pelo empenho dele, porque só tendo pessoas disponíveis assim é que a gente consegue fazer o tipo de trabalho desse. Aqueles que lutaram pela liberdade e que, infelizmente, num país tão grande, a gente vê até hoje, né, acontecendo coisas onde a liberdade não é respeitada, né, a liberdade de ter um pedaço de terra, por exemplo, né, como aconteceu lá no Pará. De Cecília Meirelles, ela diz o seguinte: toda vez que um justo grita, um carrasco vem calar. Quem não presta, fica vivo. Quem é bom, mandam matar. E para terminar, a gente poder descer com o coração. A gente pode subir aqui, né? A gente pega um patamar, certo? Tem uma vegetação, né, significativa também, certo? E na parte de baixo a gente pode ver, né, onde o pessoal, uma parte mais arenosa, certo? A gente tem árvores, já não dá para a gente chegar nessa árvore, certo? Demanda dessa concorda, coisa assim. Mas se vocês quiserem, né, é um pouquinho de esforço, tem que usar corda para a gente descer, certo? Na parte de baixo. Mas se a gente for com calma, dá para a gente ir, certo? É um lugar bonito também. Depois tem uma lanterna para a gente entrar lá, certo? E a questão, se alguém quiser lanchar aí, né? Uns 10 minutos dá para lanchar, certo? Para a gente poder continuar. Eu acho o seguinte, nós já estamos aqui em cima mesmo, então deu resto. É porque talvez a gente não vai ter oportunidade de voltar. A gente já está aqui gostando. É que normalmente a gente passa, né? Como o Val é passagem, né? Tem que continuar. Mas, Ana, agora ela não desligou, não. Passa o Val. Era a última torceira. Com certeza. Por isso que eu estou perguntando se alguém quer, senão eu vou plantar de novo. Não, é porque eu deixei mais lá, porque se tivesse essas aqui fossem as únicas, eu deixaria no mesmo lugar. Ai, ele saiu bem demais. Ele saiu bem. É o Budofilo e Paremistas, tá? E agora, como que chama? Chama. Como que chama agora? Entendi demais. Como que chama? Para ele é gênero 6, espécie mão. Gênero 6, espécie mão. Muito engraçado. Tem copo. Quem chamou? É, eu tô lá, né? Oi, Dione. Oi. Meus olhos azuis saem nessa fotografia sua. Coloca o link. Não mais tá com reflexo da blusa. O Chico mais aqui, né? Muito bonito. Oi, desceu no nada. Demais, bora. Demais. Escorregou. Lá na área onde foram. Dá uma de boqueta pra ele. Super-homem! Tenho a força! Lógico, isso. Os 2 metros, assim, plantar bastante qualidade, pelo menos tem bastante. Plantar bastante qualidade, pelo menos, achei muito legal, né?
coincidiu. Vem pra cá, Foi sério. Cuidado aí, não se virar de cor. Foi mesmo. Pegou! Já pôs.